Senhores deputados e demais presentes, eu não vou passar de 6 minutos da minha fala. Como o meu tempo é exíguo, vamos ao que interessa. Meu nome é Marlos Furigo. Sou professor e iniciei minha carreira em 1986 e os últimos 19 anos como professor universitário. Tenho mestrado, sou doutorando, pesquisador com vários artigos científicos publicados, livro, orientador de dezenas de trabalhos de conclusão de curso superior. Nos últimos 15 anos, dedico-me a duas áreas bem específicas, a ciência política e a ética. Sou atualmente o coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia no Unicuritiba, antiga Faculdade de Direito de Curitiba. Nessa instituição, também leciono as disciplinas de Ciência Política, Teoria Política, Filosofia e Ética para os cursos de Direito, Relações Internacionais e Administração. Sou também o professor nos cursos de pós-graduação de Direito Tributário, Direito Aduaneiro, Direito Contratual, Direito Empresarial, Direito Civil, Direito Penal, Direito Eleitoral e também já lecionei Ética e Responsabilidade Social na pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Empresarial. Como veem, convivo num ambiente em que o debate relacionado aos três poderes, a gestão pública, questões econômicas nacionais e internacionais e tudo o que diz respeito ao próprio Estado são parte do meu cotidiano. É um ambiente privilegiado, pois tenho a oportunidade de conviver e debater diariamente com promotores públicos, desembargadores, juristas, economistas, administradores, sociólogos e de pessoas doutas nas mais diversas áreas do conhecimento. E digo aos senhores, eu aproveito muito esta oportunidade, restrita a tão poucos. Porém, aos olhos dos deputados Valdir Rossoni, Adhemar Traiano, Duílio Genari, Pedro Lupion, mesmo antes de conhecer toda a riqueza ética e política e meu notório saber, construído ao longo de sobrepostos 29 anos passados dentro de universidades, não servem para absolutamente nada. As declarações destes deputados deixaram claro que alguns anos de um mandato legislativo duvidoso, de um caráter político que está sendo questionado por grandes e responsáveis órgãos de imprensa, se constituem num atestado de competência melhor que os meus 29 anos de inquestionável currículo. Ao contrário do que afirmou o deputado Valdir Rossoni, os deputados não constituem uma classe social. Não estão aqui para defender o seu, votando em Fábio Camargo ou Plauto Miró. Não deveriam possuir interesses corporativistas, pois seus interesses deveriam ser tão somente os interesses públicos, ou seja, aprimorar as leis, atender às demandas por educação, saúde, segurança, moradia e acompanhamento da gestão dos recursos públicos. Na minha sabatina, o deputado Gilberto Martim afirmou que não quer ser obrigado a votar nem num deputado e nem num não deputado. Corretíssima e louvável a posição do deputado. Ele deve votar, não só ele, mas todos os deputados, num candidato moralmente comprometido e capaz, ao invés de serem coniventes com arranjos políticos que os obrigam a escolher impreterivelmente um deputado para o Tribunal de Contas. Quando indagado pelo deputado Wilson Quinteiro, afirmei que eu, todos os candidatos e a própria comissão de avaliação das candidaturas e o próprio processo de escolha seriam uma farsa, haja vista que muitos dos senhores já haviam, a priori, se comprometido a votar num colega político, a revelia de qualquer superioridade moral e técnica de outros candidatos. Detalhes técnicos se aprendem rapidamente, mas idoneidade e compromisso ético-político, virtudes imprescindíveis para um conselheiro do Tribunal de Contas, é algo que não se aprende, ou se tem ou não. Eu, pela minha história de vida, já demonstrei possuir. E os senhores, melhor do que ninguém, pela convivência na Assembleia Legislativa, sabem quem não os possui.
Por isso rogo que avaliem, respaldem e votem com consciência moral. Os senhores têm nas mãos a possibilidade de inscreverem seus nomes na história da política paranaense, como aqueles que mudaram a lógica clientelista, corporativista e fisiológica do loteamento de cargos públicos. Desde, é lógico, que votem num candidato que vai exercer o cargo de conselheiro com integridade moral, competência técnica e compromisso político com a coisa pública. Ou, como diziam os antigos romanos, com a res pública, e não em um candidato simplesmente pelo fato dele ser um deputado. Pergunto, como os senhores deputados gostariam de ser lembrados por seus filhos e netos? Como pessoas autônomas, conscientes, íntegras? Ou se vão carregar na consciência o fato de terem dado sua parcela de colaboração para a continuidade de um sistema político antidemocrático, elitista, imoral e perverso? Sei que, pelo que falei, dificilmente terei algum voto, mas ouso pedir que escutem a voz das ruas, a vontade dos seus eleitores. Peço que demonstrem para todos os paranaenses que eu estou enganado. E, parafraseando o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, demonstrem que os senhores não estão sendo cúmplices desta crônica de uma farsa anunciada, onde o assassinado seriam os princípios da legitimidade democrática. Muito obrigado.